nenê. Boa tarde, minhas lindas. Boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tava meditando aqui a respeito do tempo, porque aqui tá muito frio. E eu tenho uma sensação de que eu não sou produtiva no frio, sabe? Quando parece que eu fico travada, não consigo fazer as coisas assim com aquela rapidez do verão, sabe? Eu tenho uma sensação de que eu sou sol, eu sou calor, eu sou verão, eu sou total verão. Eu gosto de acordar cedo no verão, eu gosto de aproveitar meu dia, parece que é 7 horas da manhã e eu já fiz tanta coisa, sabe? Já fui correr, já lavei louça, já pus roupa pra lavar, já dei mamar, já ajeitei a casa. 7 horas da manhã parece que eu já fiz infinitas coisas, mas no frio eu tenho uma sensação de que eu não consigo, eu fico travada, eu quero ficar na coberta, eu tenho sono, eu tenho... Nossa, gente, que luta que tem sido pra mim. E eu tava meditando nisso antes de começar esse vídeo, eu fiquei, Senhor, eu amo todas as suas estações, Senhor. Quem sou eu para dizer que o inverno é ruim? Se foi o Senhor quem o inventou. Ele é necessário, todas as estações são extremamente necessárias. Não cabe a gente, né, julgar os porquês de Deus, mas eu acho que a gente tem um direito de escolha, né, de preferência, de estar em lugares mais quentes, de viver em lugares mais quentes. Outras pessoas gostam do mais frio ali, gostam de estar em lugares mais gelados e tá tudo bem. A gente só não pode odiar, né, as outras estações que não nos agradam. Porque seria como se a gente dissesse que as coisas que Deus fez é ruim. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? E eu tava meditando nisso porque eu não gosto do frio, gente. Eu não gosto. Jesus, como eu sofro no frio. Como é difícil fazer as coisas. Como é difícil tomar banho. Como é difícil acordar. Como é difícil. E parece que eu tô engessada, sabe? Eu não consigo. Eu não tô conseguindo me exercitar direito porque eu tenho frio. A comida, eu tenho a sensação de que eu gosto de comer mais no frio do que no verão. Eu gosto de comer em todas as estações, na verdade, né? Mas no frio parece que a gente sente mais fome, pelo menos eu. E por que eu tô falando isso? Porque Deus, ele tem as sazonalidades dele que são perfeitas, gente. Perfeitas. Deus não erra. Como sempre, o homem interfere na natureza do Senhor, né? Então a gente tem frutas o ano inteiro. A gente tem vegetais o ano inteiro. O ano inteiro a gente tem de tudo. Mas não era para ser assim. Não é um alimento ou outro tem o ano inteiro, mas a maioria dos alimentos tem a sua sazonalidade. Um exemplo disso é a laranja. A laranja tem a época dela que é no frio, porque as pessoas ficam resfriadas. Olha isso, porque as pessoas ficam resfriadas já é uma explicação o porquê daquele alimento na época onde as pessoas... Mas o porquê, quem criou esse porquê? Deus! Deu para entender o que eu quis dizer? Que nós ficamos mais resfriados, mas na sazonalidade de Deus, Ele já sabia que o nosso corpo humano tem uma tendência ali, né, a adoecer com o frio, e temos os alimentos certos para tratar antes que aconteça algo. Trata antes que aconteça. A gente se alimentando das coisas certas, no tempo certo, Deus está tratando, Deus está cuidando e nada vai te acontecer. Mas aí veio o homem e interferiu nisso tudo. Então, além da gente ter tudo o tempo inteiro, não tem a qualidade de Deus, porque é cheio de agrotóxico, entre outras coisas, e a gente não extrai tudo aquilo que deveria, pelo contrário, muitas vezes nos danifica, né? Com esse monte de coisa que eles colocam aí dentro, tem tudo menos a natureza, né? Tudo tão modificado que nem sabor tem. Eu tenho uma sensação enorme sobre isso com tomate.
Eu tenho uma sensação de que eu compro tomate e eu não acho o tomate gostoso mais. Em lugar nenhum que eu compro, parece que eu sinto gosto de água com um fundo de extrato de tomate. Sabe uma coisa meio assim, sabe? Tudo menos tomate. Gente, eu tenho um paladar de... Olha, podem confiar em mim, eu tenho um paladar mais... Não sei, eu gosto de sentir o sabor, então eu procuro ali os alimentos no que eu tô comendo, sabe? Mesmo que não tenha sido preparado por mim, eu vou descobrindo os sabores ali. Eu sou boa nisso, eu sou boa. E eu tenho essa sensação, e eu fico muito triste com isso, porque a gente perdeu o controle, né? Eu não confio nem em comprar direto de agricultor, porque também não sei como é que ele produziu aquilo, não dá pra confiar, a gente tem que orar, pedir a Deus para cuidar da gente, do nosso organismo, da nossa família, para ele proteger, porque fugiu do nosso controle. A gente tem uma certa escolha ali no mercado, a gente pode pré-selecionar, mas a gente sempre, gente, de maneira geral, tudo que entrar na sua casa, conversei isso com a Margarida quando ela veio pra cá. Ela veio me conhecer e foi lindo, foi maravilhoso. Inclusive, eu tô querendo postar as nossas fotos faz 1000 anos, mas eu sempre esqueço, sempre passo o dia. Quando eu vi, já foi. Eu não postei ainda as nossas fotos. Mas enfim, a gente conversou sobre consagrar as coisas que entram na nossa casa, pra gente tomar cuidado em não maldiçoar, né? Então ficar uma pessoa que não consegue ser grato por tudo que entra na casa, ela tá amaldiçoando tudo que entra na casa dela, né? Deu pra entender? Então, tudo que entrar na sua casa, por mais simples que seja, você não sabe como foi produzido, você não sabe quem passou a mão naquilo ali que estava chegando na sua casa. E às vezes, gente, tem muita energia, o mundo é feito de energia. Estamos aqui por conta da energia. Acredite nisso. O poder espiritual é muito maior do que o natural. Então, começa a viver mais no espiritual, começa a repreender as coisas que entram na sua casa. Você vai ver como vai se manifestar e você vai descobrir exatamente onde tem o problema para você arrancar dali. Começa a orar, a buscar e pede para o Senhor dar discernimento. Repreenda tudo que entra na sua casa que não é de Deus. Manda, elimina tudo. Fala, Deus, tudo que foi pessoas que tocaram aqui, Senhor, eu repreendo tudo de mal que possa ter passado por esses alimentos, por essas coisas. Senhor, a partir de agora, a minha família só vai se beneficiar. A partir de agora, o Senhor está ungindo, a sua mão está aqui. E a partir de agora, tudo que de mal tinha aqui, eu repreendo em teu nome. Repreenda tudo. Gente, um lápis que entrar na sua casa, repreenda qualquer mal que tenha passado por aquele lápis. Vai tornar hábito. Parece estranho, mas torna hábito. Tudo você vai repreendendo. Tá chegando, você tá repreendendo. Você é uma pessoa espiritual, você repreende tudo. Porque o mundo é espiritual. O mundo é espiritual, gente. Tá cheio de gente com problema consigo mesmo, sabe? Cheio de coisas aqui. E aquele semblante mal, aquelas coisas que a pessoa carrega, transmite para objetos, transmite para coisas. Vocês não fazem ideia como transmite. A gente tem que repreender, às vezes um presente, já falei isso na outra campanha, um presente que você tenha ganhado. Um presente que você tenha ganhado com a intenção ruim de uma pessoa que te deu, pode estar fazendo um mal na sua casa, que você não tem nem noção, que é um objetinho que está na sua casa lá, que veio de uma energia negativa, que está fazendo mal para sua casa, tudo quebra, tudo estraga, todo mundo briga, você não tem noção que pode ser um objeto. Parece loucura o que eu tô falando, né? Mas é muito real, muito real, muito real. Então, repreenda para o Senhor te dar discernimento das coisas, você conseguir eliminar qualquer sujeira que esteja ou que tente entrar na sua casa. Repreenda. Mulheres, o assunto foi rolando aqui, eu nem cheguei aonde eu queria. Eu tava meditando sobre essa sazonalidade, né, de Deus, mas o assunto que o Senhor tocou no meu coração para falar hoje com vocês é o livro de Jonas.
Eu estava meditando nesse livro esta semana. Ontem eu já queria ter falado sobre ele, mas eu ainda não me senti pronta para falar dele. Mas hoje ele mexeu comigo de um jeito diferente. Gente, todo mundo conta essa história porque Jonas foi desobediente, né? A gente conhece essa história como o profeta que desobedeceu a Deus e foi parar dentro da barriga de um peixe e por lá ficou 3 dias. E naquele momento de escuridão, ele buscou ao Senhor. Isso diz muito sobre a nossa vida, né? Diz muito sobre, muitas vezes Deus manda fazer algo, a gente desobedece, e aí quando a gente está naquele momento de escuridão, de tudo deu errado, não deu certo do nosso jeito, a gente busca o Senhor e pede perdão e fala: Deus, eu vou fazer tudo certo agora. Eu vou fazer tudo certo agora, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Aí, gente... peraí, deixa eu só... isso aqui, fica uma dúvida que eu tava aqui agora, mas lembrei. E aí, minha gente, Deus deu mais uma chance pra ele, porque Deus falou o que pra ele? Jonas, a única tarefa que Deus falou pra ele: você vai a Nínive e fala pra aquele povo que toda aquela maldade, tudo que eles se corromperam, eu vou... Olha, como que ele fala aqui, ó? Que eles saíram da presença e pregue contra ela, né? Pregue contra essa cidade porque eles saíram da minha presença. Ok. Jonas não obedeceu, Jonas fugiu da presença, Jonas tentou ir para Tarsis, e aí o peixe pegou ele e tudo mais. Tem a história ainda do barco, né, gente? Que todo mundo sabe aí, mas ele entrou dentro de um barco, né? E os homens ali daquele barco perceberam uma grande tempestade, e aí essa tempestade não passava, e aí antes do Jonas entrar no barco, Jonas falou para eles: olha, eu tô fugindo de Deus, porque ele mandou ir para tal lugar, mas eu não vou não. Então, como eles já tinham conhecimento de que Jonas estava fugindo de Deus, aquela tempestade ali, eles entenderam que não era por acaso. Eles falaram: o que você fez? O que você fez para que todo mundo, né, pague o pato desse jeito? E eles não queriam jogar Jonas para fora, mas aí eles acabaram jogando, e imediatamente que eles jogaram Jonas para fora, a tempestade parou. E aí foi que ele foi engolido pelo peixe e tudo mais. Mas, gente, olha a bagunça que esse cara fez por conta da sua desobediência. Teve gente que teve que pagar o pato por causa da sua desobediência. Sem contar o povo de Nínive, que estava atrasando a benção deles por causa da desobediência de Jonas. Por que atrasando a benção? Porque demorava 3 dias para ele chegar lá, né? E ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Mas aí Deus compensou, né? Na verdade, ele teve pressa para resolver as coisas e ele chegou lá em Nínive em 1 dia, mas demoraria 3. Mas aí ele tinha tanta pressa em resolver o problema e tudo aquilo que aconteceu com ele, que ele chegou em apenas 1 dia. Chegou em Nínive, ele começou a proclamar para aquele povo e... Deixa eu só ver quantos dias. Se abandona seus maus caminhos, Deus servirá nossa vista que eles fizeram. Deixa eu só ver quantos dias que ele declarou. Ele falou para aquele povo... Deixa eu ver, gente. A oração de Jonas. Afundei, tá chegando no fundamento. E o Senhor deu ordem para o muito Jonas. Da palavra para a segunda vez. Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele proclamou, chegou em Nínive finalmente e falou: daqui a 40 dias, esta cidade será destruída. E declarou. O povo de Nínive tomou posse, acreditou na palavra de Jonas e falou: vamos se arrepender. Colocaram vestes de saco. O próprio rei falou: gente, não coma, vamos jejuar, não coma carne por esses dias, vamos jejuar todo mundo, para que Deus possa ter misericórdia da nossa cidade aqui, para que nada aconteça. Isso.
E aí colocou roupa de saco, isso. E aí, o que aconteceu? Que ninguém fala sobre isso. Eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho a sensação que ninguém conta essa parte da história. Aí, gente, o povo se arrependeu e Deus teve misericórdia daquele povo e deixou que eles não fossem destruídos, né? Permitiu que eles não fossem destruídos. E viviam lá 120 mil pessoas. Então, ele teve misericórdia de 120 mil pessoas. Aí, Jonas, olha a audácia desse cara. Ele era muito... Qual que é a palavra que pode definir esse menino? Jonas, ele era um ego inflado. Eu acho que ele tinha um ego inflado. Por quê? Porque ele ficou irado. O povo foi salvo porque ele declarou para o povo de que eles seriam mortos, mas aí o povo se arrependeu, tomou posse do que ele disse, né? Foi porta-voz de Deus, ele foi lá, declarou, o povo tomou posse. E eles se arrependeram, Deus teve misericórdia do povo dele. Falou, então tá bom, gente, já que vocês se arrependeram, beleza, não vou destruir vocês. Jonas ficou irado com esta atitude de Deus. E aí ele foi lá se esconder lá, foi para um lugar, num lugar leste da cidade, ele construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou ver o que aconteceria com a cidade. Porque não aconteceu, né? Não foram destruídas e ele sentou lá, fez um abrigo, ficou quietinho lá. E aí, tava sol e nasceu uma planta. Nasceu uma planta que fez sombra para ele. E aí ele ficou feliz, porque ele viu que foi Deus que fez aquilo, cuidando dele. Ai, que lindo, Deus tá cuidando de mim, fez uma planta para mim, ó. E aí ele foi dormir, acordou, a planta que tinha sido pega lá pela lagarta que Deus mandou. Então a planta foi destruída pela lagarta, ok. Aí quando ele viu isso, ele ficou triste, né, porque a planta tinha morrido. E naquele dia que a planta já tinha morrido, fez um sol muito forte, dele quase desmaiar de calor ali em cima dele. E ele ficou muito triste. E aí, Deus perguntou pra ele, falou assim, viu, você tá triste por causa de uma planta? Né? Você tá triste porque morreu? Eu te dei uma planta e tirei a planta, agora você tá triste porque você sentiu falta da planta? Aí ele falou, sim, tenho... Como é que ele fala? Ó, ele falou assim, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Jesus pergunta para ele. Aí ele responde, sim, eu tenho. E eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Furioso, ele estava furioso porque ele declarou algo que não aconteceu. Ele estava furioso com Deus. Prestem atenção, em vez de ele se alegrar, ele estava furioso. E aí, olha, eu não vou falar, eu vou ler a resposta de Deus, porque eu nunca vi, gente, eu ainda não tenho conhecimento de ter visto algum livro terminar com Deus perguntando e fazendo a gente refletir, porque este livro de Jonas termina com Deus perguntando. Escuta essa. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? E embora não tenha podado nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão esquerda da direita. Ou seja, são pessoas simples, são pessoas ignorantes. E você não está tendo misericórdia desse povo? Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ou seja, ele tá aí chorando por causa de uma planta que morreu, cresceu num dia, morreu no outro, que ele não teve nem que cuidar da planta para acontecer alguma coisa com ela, para ela nascer, ele não fez nada para ela nasceu e morreu, e ele teve misericórdia da planta, ele queria a planta de volta, mas ele não tem misericórdia de 120 mil almas que foram salvas para Deus. Vocês entendem o tamanho do ego deste cara? Gente,
A gente tem muito para refletir nessa história, para que a gente não tenha atitudes como de Jonas, querer tudo pra gente, pensar na gente, nosso umbigo, e esquecer que a gente está falando de almas, que a gente está aqui para salvar almas, que a gente está aqui para servir pessoas. A gente vem depois como consequência, porque Deus está cuidando da gente. Deus está, enquanto a gente cuida do outro, Deus está cuidando da gente. Enquanto a gente está ali feliz em ajudar, pensando que tudo é para o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Tudo, gente, tudo que você se propõe a fazer, pensa, é para a honra e glória do meu Deus. Deus vai te honrar por isso. Porque se Jonas pensasse desta forma, não teria este capítulo 4 vivendo uma ira de que as coisas não aconteceram como ele gostaria. Porque ele estava aflito, estava irado, porque ele foi lá, fez algo e Deus mudou de ideia. Vocês pensam só, como um cara desse só pensa nele, por ele, para ele? Não podemos ser assim, a gente tem muito que refletir sobre essa personalidade do Jonas. Não foi nada legal essas atitudes dele. Primeiro, ele acha que ele está se escondendo de Deus, sendo que Deus é tudo. Deus está em tudo, ele é tudo. Como que foge da presença de Deus, gente? Olha a ignorância de um cara desse. Ele era profeta. Vocês podem me explicar? Porque eu não entendo como alguém acha que vai fugir da presença de Deus. Deus manda ele ir para Nínive e ele acha que Deus está em Nínive. Então, se ele for para Tarsis, Deus não vai encontrar ele. Não faz sentido, né? Vamos meditar para que a gente não seja nem de perto uma pessoa com uma personalidade de Jonas, que tenta fugir de Deus, que tenta achar que é melhor do que Deus, porque o que ele fez aqui, ele estava, porque eu disse, eu quem, gente? Deus, ele devia ter ficado alegre que ele declarou e Deus foi lá e mudou, porque o povo se arrependeu. Mas não foi assim que ele agiu e a gente não pode ser nem de perto, uma pessoa como ele. Acho que tem muito para refletir nesse livro. Esse livro é curtinho, vale a pena vocês lerem esse livro e meditar também, porque tem tanto para ensinar, tem cada detalhe aqui que dá para pegar, sabe? E você falar, nossa, tudo tem um porquê. Isso aqui é uma reflexão. Para terminar este livro com uma pergunta de Deus, este livro significa que tem muito pra gente. Tem muito pra gente aprender, a não ser nem de perto uma pessoa como ele. E é esta reflexão que eu senti no meu coração em deixar pra vocês hoje. Eu espero que o Senhor tenha tocado no seu coração, tenha falado com você, minha irmã. E agora a gente vai ficar com a oração para encerrar a oração da nossa irmã Margarida. Deus Pai misericordioso, neste tempo de consagração, estamos aqui como mulheres quebrantadas no joelho e com o coração em chamas, fazendo o jejum de Daniel em meio a lágrimas, dores e guerras silenciosas. Como diz o teu servo Davi no Salmo 61, nós clamamos: desde o fim da terra clamarei a ti, quando meu coração estiver desfalecido. Leva-me para a rocha, que é o mais alto do que eu. Senhor, muitas vezes nós estamos com o coração desfalecido, estamos enfrentando vales profundos, dores que não conseguimos explicar, mas hoje, com fé, levantamos a nossa voz do Espírito acima do grito da alma, dizendo: Tu és a rocha, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso refúgio. Deus eterno, não nos deixe naufragar no sofrimento. Ergue as mulheres que estão cansadas de lutar. Fortalece as que estão em lágrimas no silêncio do quarto. Abraça-as que estão no limite das forças. Leve-nos, Senhor, para mais perto de Ti. Tu prometestes, Tu tens sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. E é por isso que não retrocedemos. Mesmo em guerra,
escolhemos te buscar, mesmo sangrando, escolhemos te adorar. Deus, ouve o clamor que sobe deste grupo. Que nenhuma mulher passe por este jejum sem te encontrar na intimidade. Que o consolo venha como um vento suave. Que o teu Espírito nos leve para a rocha inabalável, que é Cristo. Toma o nosso jejum como oferta, toma a nossa dor como intercessão, toma a nossa entrega como adoração viva. E que ao final destes dias possamos testemunhar: o Senhor me ouviu, o Senhor me escondeu, o Senhor me curou, pois Tu és o Deus que nos coroa de bondade e misericórdia. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.